Olá! Apesar de vivermos em um mundo cada vez mais tecnológico, dinâmico e prático, existe um desejo crescente de resgatar antigas tradições. É muito comum hoje em dia encontrarmos pessoas interessadas em discotecagem em vinil e fotografias analógicas, por exemplo. No Conexão Cultura de hoje, vamos entender o porquê desse movimento e quais os reflexos da retromania. E nós temos um convidado aqui no estúdio que vai nos ajudar a compreender melhor esse tema. Nós recebemos Clóvis Guedrat, professor de Filosofia da Unicinos. Oi, tudo bem? Obrigado pela presença. Olá, tudo bem? Tudo bem, obrigada, professor. E você, quer saber mais sobre esse assunto? Esse é a Conexão Cultura de hoje. O culto a músicas, filmes, roupas e objetos de design do passado está em alta no mercado. Motivada por um forte desejo do consumidor, a tendência retrô ajuda a resgatar uma memória de infância e relembrar bons tempos já vividos. A nossa equipe, então, foi às ruas para saber se as pessoas estão aderindo a esse movimento. Confere aí. De roupa antiga eu costumo comprar mais sapato, tênis, assim, porque eu acho mais original. Eles têm um valor que não é tanto... Ele não é porque eu não gosto do moderno, é que eu acho que o que é usado ele já carrega uma história, sabe? Ele já pisou muito chão e eu acho que é por isso que eu compro. Algumas coisas eu acho que vale muito a pena a gente procurar o antigo, tanto por estilo quanto por utilidade. Eu acho que a tecnologia está aí para nos ajudar, então nem tudo a gente pode correr para o antigo, né? A gente tem que com certeza se renovar e procurar sempre o melhor. E de antigo, assim, o que eu acho mais interessante são os vinis, porque dá pra ver muito claramente a diferença na qualidade. Não, eu acho legal, mas eu não costumo adquirir. Olha, roupas eu não uso muito, assim, mas as músicas eu gosto bastante, as músicas mais antigas. Eu prefiro as músicas, né? Na questão da vestimenta eu não sigo muito, realmente a minha parte é mais música e filmes antigos, assim. Gosto muito de Beatles, no Brasil de Raul. Bom, e pra ti, como é que é? Eu gosto bastante. Acho que até pela qualidade, né, musical. Tenho bastante coisa assim em casa, mais retrô, e gosto muito, acho bem estiloso, assim. Tá, então, a opinião das pessoas sobre esse lance mais retrô. Quero perguntar para o professor, então, se essa tendência realmente é verdadeira, se as pessoas realmente estão pensando mais no passado hoje em dia. Olha, isso é verdade. A gente está vendo um movimento de dois movimentos, um de ir para trás e outro para ir para frente, né? Então nós temos esse retrô que é muito forte cada vez mais, porque na verdade as pessoas elas estão descontentes com o que está acontecendo hoje, né? Existem pessoas que têm saudosismos de coisas que tiveram no passado, que olharam como sendo boas, aquelas pessoas que dizem, no passado era melhor, né? Na verdade, na minha opinião e no que eu estudo, eu vejo que o passado não era melhor. O bom mesmo é o aqui e agora, cada um vivendo o seu agora, né? Mas, na verdade, nós lembramos muitas e muitas vezes de coisas boas que aconteceram no passado, na infância. E as gerações mais novas vão escutando isso, né? E muitas vezes elas querem ter a experiência que os pais tiveram. Parece que a história que os pais contam é um passado muito bacana e a gente não percebe isso hoje porque mudou, são outras tendências, é outra cultura. Mas obviamente. É curioso porque algumas pessoas têm saudade de algo que nunca viveram também, né? Saudade de uma coisa que não aconteceu com eles, como os jovens, por exemplo, que hoje vão a brechós, a gente vai ver isso mais hoje no programa sobre isso, Sim. Mas pessoas que acabam tendo saudade de algo que nunca viveram. Exato. E o que acontece? Porque alguém contou para elas, né? Como é que funcionava naquele tempo? Obviamente, o passado era muito mais simples do que hoje, né? A complexidade da nossa vida hoje, ela exige demandas, tempo, o lazer mudou, né? Então, o que acontece? As pessoas escutam assim, olha, o lazer, alguns anos atrás, era diferente, era muito legal. Então, como é que a gente experiencia isso? A gente tem que pegar as coisas do passado para experienciar. E essa que é a ideia retrô que está aí, né? Pois é, né, professor? Você falou agora há pouco sobre essa complexidade da vida atual. Ao mesmo tempo, o acesso aos produtos está muito facilitado, né? As pessoas conseguem adquirir com maior facilidade. E parece que isso não era tão comum, né? Antigamente, a impressão que as pessoas conservavam mais as coisas, cuidavam mais. Como é que você vê, assim, esse processo? Parece que hoje é muito efêmero também, né? Exatamente. Essa aqui é o passado. Veja só, se a gente voltar 40, 50 anos no tempo, no Brasil, as pessoas compravam calças,
né? Era uma calça, 2 calças que tinha no armário lá, né? O normal que era isso, né? Era a calça domingueira, que nem a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, Sim. e aquela do dia a dia, né? Aquela roupa normal. Hoje em dia nós temos uma exigência de mercado que a gente tem que ter muitas calças, né? Eu estou falando calças porque eu me lembro de alunos meus falando que tinham calça para todo dia, uma calça diferente. Olha, isso 40, 50 anos atrás era uma aberração. Para que ter esse monte de calças, né? A gente só usa uma. Isso é retrô. Só que os jovens de hoje, né, quando escutam e não viveram naquele tempo, não lembram isso, né? Porque eles não entendem isso porque não viveram. Mas enxergam isso através das músicas que contam outras histórias, enxergam isso através dos livros que contam outras formas de pensar e também escutam as histórias dos avós, dos tios, né, que contam como era bom antigamente, quando as pessoas saíam à rua, caminhavam. Sim, isso é muito bom. Nós vivemos numa sociedade em que a segurança é necessária, né? Antigamente a gente podia andar na rua sem cercas, né? Como é que está hoje. Obviamente, esse retrô, essa busca por um resgate passado da humanidade, né? Isso são valores que estão presentes hoje, mas eles tiveram uma certa mudança, com certeza, principalmente ligadas ao consumismo, né? O que esse programa já falou também, né? Pois é, a gente, como falou antes também, as pessoas pensam no passado com aquele romantismo, né? Aquela coisa, como era bom. E isso talvez seja um lado bom da nostalgia. Sim. Mas qual seria o lado ruim, então, professor, dessa nostalgia? É não enxergar que no passado haviam outras coisas que hoje nós já suplantamos. Por exemplo, a quantidade em relação à saúde. Vamos pegar um exemplo da saúde. Quantas dores, quantos problemas, né, ligados à saúde no mundo já estão resolvidos hoje em dia? Quantas relações, por exemplo, facilidades que foram achadas dentro do campo tecnológico que nos proporcionam comunicação e tal. Eu me lembro, quando eu era pequeno, a gente ligava para a casa do meu avô, às vezes a ligação demorava um dia. A gente pedia ligação de manhã para falar com ele à noite, a gente conseguia, olha, e daí ficava gritando no telefone porque a comunicação era difícil. Hoje em dia, todos nós temos celulares, a gente conecta a hora que quiser, isso é muito bom. 100 anos atrás, 50 anos atrás, nem se pensava nisso, né? Então, veja, isso é uma coisa que nós temos de bom. Obviamente que o fator humano que é o problema, né? O fator humano, se a pessoa tem uma boa índole, ou seja, a gente até chama, né? Ela é do bem. Uma pessoa que é do bem, tanto no passado como hoje, ótimo. A pessoa do mal, tanto faz, no passado ou no presente, faz uma diferença negativa que não é nada bom para nós, né? Pois é, o Rodrigo falou sobre essa questão, será que viver no passado é uma coisa saudável, né? Essa geração até é chamada de shuffle, porque ela vai aí, então, agregando várias diferentes épocas, né? E vai, então, incorporando isso ou no seu vestuário, ou até mesmo no seu jeito de ser e tudo mais. Mas isso é saudável, professor, na sua opinião? Acho que quando a pessoa agrega vestuário, coisas atitudinais, né? Não é problemático. O problema é quando a gente não vive no seu tempo. Até tem uma palavra muito legal que virou marca de perfume, né? Mas é latina, que significa carpe diem. Carpe diem significa viver esse presente agora na sua integralidade, ou seja, do jeito mais possível vivido que seja a gente viver, né? Isso significa eu viver com tudo nesse momento, estar presente aqui e agora. Quando a gente começa a pensar muito no passado, como era só lá era bom e hoje é ruim, a gente está destituído do lugar, né? Se a gente pensa que no futuro vai ser bom e hoje não está legal, a gente também está fora de conexão, né? E a gente tem que estar conectado com aqui e agora na sua vida. A melhor idade é a minha agora. A tua melhor idade é aqui e agora, cada um na sua, né? Não dá para ficar projetando uma melhor idade e nem sonhar que no passado era bom. Por quê? Claro, na época da infância eu não tinha certas exigências que eu tenho hoje. Então eu posso pegar e dizer o meu passado era muito bom, né? Mas isso era uma questão de infância. Hoje eu sou um adulto, eu preciso dar conta do meu aqui e agora.
Se eu pensar só no passado e querer viver o retrógrado, né, nesse sentido de valores, obviamente que eu estou destituído do lugar. Mas vinil, calças moda hippie, batas coloridas ou outras coisas que eram de moda, isso são coisas assim bacanas de resgate, né? Eu acho que não tem tanto a ver daí com os valores da época. Mas se tu olhar os valores humanos, daí sim, daí o assunto é muito importante, né? Porque a gente tem que resgatar valores humanos que até se perdeu em certo ponto hoje. Né? Tá certo, então. No próximo bloco tem mais entrevista aqui no estúdio. E você vai conhecer um colecionador de discos de vinil. Nós já voltamos com mais Conexão Cultura. Voltamos a apresentar o Conexão Unicinos, que hoje se dedica a falar sobre a retromania. O disco de vinil foi criado em 1948 e dominou as prateleiras das lojas até meados dos anos de 1990, quando o CD se tornou popular e ele perdeu espaço. Mesmo assim, para apaixonados pelo velho bolachão, não há CD, DVD, Blu-ray ou MP3 que substitua um disco de vinil. Acompanhe na reportagem de Joyce Reures. Minha paixão pelos discos começou de infância, assim, porque vem do meu pai, inclusive, porque ele tinha muitos discos, né? Então eu cresci com 4, 5 anos de idade, eu já estava em casa ouvindo os discos de vinil do meu pai, gravando fitas. Um objeto de plástico e papel, digamos, né? Um disco, um LP, ele acaba dizendo muito sobre a história da família. A família gostava de ouvir o Chico Buarque, mas tinha um irmão que ouvia rock pesado, ouvia o Led Zeppelin. Meu pai sempre gostou muito de música black, disco music, essas coisas. Então, ele tinha muitos discos do Michael Jackson, Stevie Wonder, Marvin Gaye, a Diana Ross, essas coisas mais dançantes e black dos anos 70. Esse aqui é um dos meus discos preferidos da vida. Esse aqui eu tenho ele em CD, mas quando saiu essa edição, ano passado o disco completou 25 anos e saiu essa edição aqui. Foram só, acho que, 5.000 vinis prensados e tudo mais, desse que eu preciso ter. A volta do vinil se deve a alguns fatores. Fazer o pessoal comprar de novo todo o material. Esse é um deles. Isso é um pensamento, vamos dizer, da empresa. A gravadora DEC, que tem a fábrica, né, a Polisson, lá em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, eles estavam fazendo não só o lançamento de discos novos de bandas recentes, como relançamentos de clássicos da música popular brasileira, um disco do Walter Franco. Então isso aqui é uma banda nova, né? Isso aqui é o Jorge Ben antigo, né? Então isso aqui é anos 60 e isso aqui já é anos 2000. Sabe? Então é uma só Polisson que está fazendo. Então é muito restrito. E tem o seguinte, como é Brasil, à medida que o pessoal começa a consumir, eles começam a aumentar o preço. Isso que é outra coisa legal dos discos de vinil, assim. Muitos deles vêm em umas cores completamente diferentes. Aqui nesse aqui, num amarelo gritante, e o outro, que é um álbum duplo, um verdão. Esse reaquecimento da procura pelo vinil, ele diz respeito a uma opção que as pessoas fazem, independentemente delas terem chegado ao mundo já com outras formas, outros hábitos vigentes de consumo de música, né, através da internet. Eu sempre fui viciado em música, eu sempre baixei música, eu não deixei de consumir música por meios digitais, eu continuo com MP3, tenho até Spotify e tudo mais. Mas quando eu ouço algo que eu gosto muito, eu disse, eu preciso ter essa obra, eu preciso ter esse disco e daí eu adiciono ele à minha coleção. Eu tenho um filme com Tom Cruise que ele vai lá e bota um vinil, entendeu? Aí o outro lá, aí o cara da novela vai lá e bota um vinil, né? Entende? Então isso é feito isso aí, tu tem o marketing da coisa também, né? E tu tem aquela coisa que o pessoal vai se entrosando com o vinil. Ele vê um amigo com vinil e, mas isso aqui eu preciso de um prato. Às vezes o pessoal vem aqui, tu tem prato para vender. Eu sempre gostei da ideia de obra, sabe? De um artista criar uma coleção de músicas e ter uma obra fechada. O disco, o álbum, principalmente tem esse conceito. E o Sgt. Pepper's é um disco que ele é muito pensado, a sequência, né, a sequência das músicas no disco, né, qual vai ser a terceira faixa, é um disco que foi todo pensado, né, em termos de, tem uma lógica aquela sequência em termos de
instrumentação, em termos de arranjo, em termos de tipo de letra, né? Então, o pessoal, tem gente que está resgatando isso, assim, tem artistas que fazem especificamente uma obra para ser ouvida do começo ao fim, não uma música em específico e tudo mais. Eu acho que cedo ou tarde o pessoal acaba buscando, né, um álbum completo para conhecer bem o trabalho da banda, depois estabelecer comparações com os outros discos da própria banda ou com outras bandas do mesmo período. Então eu acho normal essa não só a revalorização do vinil, como do conceito de álbum, né? Para mim é relaxante, assim, a música para mim sempre foi isso, é um momento meio que tu escapa, sabe? Tem coisas assim, coisas que pessoas não fazem mais e eu adoro fazer, que é simplesmente botar o disco e não fazer mais nada, mas eu faço isso desde a minha infância e, assim, sabe, tem até um pouco de nostalgia, né? Bacana, e o disco de vinil, né, Camila, acabou perdendo muito espaço aqui no Brasil, chegou um tempo até, inclusive, a deixar de ser fabricado. Professor, o mercado também ganha com as pessoas que acabam buscando, então, esses artigos do passado? Pois é, quando a gente trabalha com filosofia, a gente sempre fica olhando o que está acontecendo por trás, né? E muitas tendências, inclusive, são colocadas para o público com uma visão mercantilista. Isso é uma coisa que a gente também não pode esquecer, né? Isso é bem importante. Agora, a questão retrô, obviamente, ela busca resgatar certas coisas do passado. Por exemplo, a questão do disco, né? Eu também tenho alguns discos em casa do tempo que eu era jovem e não existia CD. Quando inventaram o CD, foi uma maravilha na minha vida, mudou completamente, né? A gente escuta música completamente diferente, pode ir para frente, para trás, mais rápido. Mas o resgate, e eu também não condeno, né? Obviamente que não tenho nenhum juízo de valores em relação às pessoas que gostam de olhar o passado, curtir o vinil e tal. Mas eu lembro que tinha certos problemas, por exemplo, nos meus discos, a gente ficava apavorado quando alguém riscava o disco, né? Eu não conseguia mais escutar a música. Isso hoje em dia, com o MP3, a gente ao menos, aliás, já estou falando até uma coisa atrasada, mas a gente já está bem mais evoluído, a gente consegue escutar música baixada da internet. Não se perde mais, né? Não se perde. Isso é ótimo, né? Porque no passado a gente perdia muita música por risco, então era um cuidado, era um zelo excessivo pelos seus vinis, né? Para ninguém riscar, cuidado e tal. E a gente saía caminhando na rua com vinil, ia no amigo escutar, né? Então, música nova, disco importado, que era caríssimo naquele tempo aqui no Brasil. Mas vejam, isso são saudades, né? Em termos de qualidade, a gente pode questionar um pouco. Até fita cassete está voltando agora também, né? É verdade. Tem isso, assim, as pessoas estão resgatando a fita cassete, né? Como se ela tivesse sido muito boa, o que na realidade, vamos combinar, não era tão boa assim, não. Não, enrolava também, mofava às vezes, dependendo do cuidado, né? Era uma bagunça. Era uma bagunça mesmo. Bom, a gente está falando de vinil, falamos de fita cassete, mas as pessoas também têm aquela saudade de produtos que saíram no mercado. E aí nas redes sociais, né, um espaço aí da internet onde as pessoas se agrupam, enfim, se reúnem e pedem a volta de produtos que já saíram do mercado. A internet também tem um papel aí, né, professor, para fomentar, enfim, esse saudosismo das pessoas, né? Tem, com certeza. Eu acho que a gente tem até a onda retrô, realmente, ela atinge maior número de pessoas por causa da internet, né? A internet, hoje em dia, ela conecta saberes, conecta conhecimentos e também conecta ideias, né, que as pessoas devem seguir, ou seja, tendências, né? São tendências que se exploram, inclusive, dentro de uma perspectiva de mercadológicas, né? E isso a gente não pode esquecer também. Pois é, a Jenny Hilgert, nossa ex-colega aqui, inclusive, da TV, da Rádio Unicinos, ela fez o seu trabalho de conclusão, né, resgatando aí o chocolate Lolo. Vamos ouvir o depoimento que ela deu pra gente. Durante, sim, a minha pesquisa, né, para o meu trabalho de conclusão, eu percebi que as redes sociais, principalmente, revolucionaram essa parte de trazer lembranças boas. A gente teve uma infância melhor, a gente teve produtos duráveis
Então veio essa questão, esse retromarketing ou a nostalgia. Só que para mim, nostalgia e retromarketing também são diferentes, né? Nostalgia é mais um sentimento, uma lembrança, do que retromarketing. Retromarketing, eles resgataram aquele produto, porém com design ou tecnologia atual. E a nostalgia é mais aquilo pela realmente as saudades. Meu exemplo do meu case do TCC foi o chocolate Lolo, né? Então ele voltou, ele saiu do mercado, ele era um chocolate produzido no Brasil, ele saiu por 20 anos do mercado e com as redes sociais o pessoal daquela, né, que vivenciou, solicitou a volta do chocolate. Então foi feito um monitoramento para ele voltar com a mesma fórmula e com a mesma embalagem de antes. Bacana o depoimento da Jenny, a gente inclusive participou, né, do trabalho, a gente foi entrevistado sobre o Lolo. Eu disse que eu não tinha grandes memórias do Lolo, mas minha memória afetiva é do chocolate surpresa, né, que até hoje não voltou. Pois é, essa tu perdeu, né, Rodrigo? Essa eu perdi. Professor, é interessante como a Jenny fez, então, pensar realmente, né, e academicamente sobre esse assunto? Sim, eu acho que é um valor muito importante na academia. Nós aqui na universidade, a gente tem maior interesse em pesquisa, né, Isso são coisas que resgatam o passado, repensando a partir de uma proposta concreta de hoje, né? Esse é um trabalho típico disso, né? Que fez isso, essa caminhada e trouxe para a nossa realidade de hoje o que isso significava no passado. Obviamente que a gente hoje tem uma compreensão diferente de muitas coisas do passado e é importante academicamente, dentro de uma linha de pesquisa, que nós fomentamos muito aqui na universidade, né? A questão de olhar como é que isso se situava no passado e como é que isso funciona hoje na cabeça das pessoas que têm saudade disso, né? Eu acho que é ótimo e na academia a gente tem que realmente estudar isso e teorizar, inclusive, para entender um pouco melhor o pensamento que estava agregado, né? Tá certo, então a Conexão Cultura faz agora um rápido intervalo e na volta você confere mais entrevista aqui no estúdio. E você vai conhecer um brechó de Porto Alegre que atrai muitos jovens. Um instante só, a gente já volta. Estamos de volta com Conexão Cultura. O tema do programa de hoje é retromania, então nada melhor que falarmos sobre um local que guarda roupas e objetos de outras épocas. A repórter Jéssica Zang foi até um brechó de Porto Alegre para conferir o que as pessoas mais procuram por lá. Acompanhe. Pessoal, bom, como vocês já perceberam hoje, eu resolvi entrar em uma onda um pouquinho diferente, mais retrô. É que eu vim parar em um brechó. Essa daqui é a Babi, proprietária desse espaço. Ela já tem esse lugar há mais ou menos 7 anos. Então me conta, por que você decidiu abrir então um brechó? Eu sempre gostei muito dessa onda de brechós, só que era muito complicado na época que eu abri encontrar um espaço bacana, com peças selecionadas, com peças vintage realmente. Era tudo muito bagunçado, desorganizado, né? Aquela coisa que se tem como ideia de brechó, mas que na verdade não é, que pode ser diferente, né? Então eu resolvi abrir esse espaço justamente porque eu não encontrava um espaço assim na época. Sim, e eu acho que também muitas pessoas, assim como tu, também sentiam um pouquinho de falta de encontrar esses produtos mais antigos, porque a retromania é um movimento que vem crescendo, né? Então eu acho que é bem bacana, assim, encontrar um lugar com peças mais selecionadas, enfim. Com certeza, porque já te poupa de um trabalho desnecessário, né? Tu consegue entrar num ambiente bacana, que tem um som legal, um atendimento legal, e tu faz uma volta ao passado, realmente vai passando por várias décadas e consegue achar peças dentro do teu estilo também. Sim. Bom, a Babi separou algumas peças que ela vende aqui no brechó. Babi, então me conta esse vestido, por exemplo. Esse é um vestido bem anos 70, clássico, as estampas, muita cor. A gente trabalha muito com estampa no brechó, né? O pessoal gosta muito de estampa. O nosso carro-chefe são as estampas diferentes, que são difíceis de encontrar. Claro, tem modelagens também bacanas, né? Que não se consegue mais hoje em dia. Mas as estampas são as peças mais procuradas, são as estampadas, camisas, vestidos, saias. Sim, bacana. Assim como essa camisa, por exemplo, também, né? Também tá linda. Essa é uma camisa com uma pegada mais anos 80. Ela é quase um blazerzinho, com ombreiras, óbvio, né?
Anos 80 não pode faltar ombreira, botões dourados, bem bacana a estampa também. E tem esse vestidinho super rodado também, super mais antiguinho, né? Esse é um vestidinho bem romântico, assim, ó, floral, mas com uma pegada também bem vintage. Mas que tu consegue modernizar hoje em dia, né? Tu coloca uns acessórios, não precisa exatamente usar como uma fantasia, um figurino. Tu muda os acessórios mais modernos, um sapato bacana, legal, assim, com um estilo diferente. Já dá um outro visual. Não precisa ficar aquela coisa tão datada, né? Tipo, ela tá vestida de anos 60. A ideia, então, é misturar bastante, né? Sim, esse é o intuito da loja, até fazer esse misto. Peças antigas, peças modernas, que vão fazer um look com um ar retrô, assim, né, vintage, mas com urbano, né, para a pessoa poder usar no dia a dia, não uma coisa, não figurino exatamente. Sim. Bom, e tu também tem alguns acessórios aqui, que eu acho que também essa onda da retromania é composta muito por acessórios, né? Sim, porque a pessoa pode usar um jeans e uma camiseta e colocar um colar, como tu colocou um colar, um turbante, um lenço, né, vintage. Bárbara, então assim me fala, atualmente ter um brechó é negócio? Sim, é um negócio, mas precisa de muita paixão, assim, também, porque é um negócio difícil, ainda é um meio alternativo, não são todas as pessoas que entendem o conceito. Ainda é complicado, assim, mas com força de vontade assim, tu consegue, né? E hoje em dia tem vários nichos dentro de brechó. Tem brechó de grife, brechó vintage, brechó de peças mais atuais, apenas usadas. Tem vários estilos, né, dentro de brechó. Dentro do negócio brechó é possível fazer vários estilos. A loja da Babi tem o brechó, mas também tem um espaço mais atual, digamos assim, mas com uma pegada mais retrô, né, Babi? Isso, é o espaço que a gente chama de moda alternativa, onde a gente trabalha com novos criadores, com marcas independentes, que produzem peças inspiradas no vintage, mas peças atuais, que a gente chama de retrô, né? Sim, que bacana, porque, por exemplo, tem essas camisas aqui com essas estampas super retrô, né? E o pessoal procura muito? Procura muito, justamente por esse diferencial, né? O pessoal está cansado do mesmo, assim, da mesmice. Quer expressar a sua personalidade através da roupa, né? Que é o grande intuito da moda. Muitas vezes a gente pensa em moda como algo só fashionista, né? Que tu tem que acompanhar as tendências. E não, moda é a expressão de personalidade, né? Com a roupa, no vestir. Sim, que bacana. Aqui tem uns acessórios bem legais, por exemplo, esses colares de pérola aqui também são bem procurados. Sim, pérola é um acessório atemporal, né? Não é coisa da avó, né? É um acessório bonito e fácil de combinar, assim, que dá um toque bacana, especial no look. Sim. Bom, e quem quiser ficar, então, mais nessa onda retrô, gasta muito, gasta pouco, é acessível para todo mundo? É possível, sim. A gente tem peças assim a partir de 10, 15 reais, acessórios, 20 roupas. E tu consegue tranquilamente, assim, se tu vem com 100 reais, tu monta um look completo, tranquilamente. Tá certo. Muito bacana, gente. E agora a gente continua falando sobre retromania aí no estúdio. E nós voltamos ao estúdio, então, com o professor da Unicinos, Clóvis Guedrat. Professor, é comum, então, as pessoas buscarem esses brechós para se vestirem de uma época, como a gente falou no começo do programa até, uma época que nunca viveram? Sim, eu acho que é uma diversão, principalmente dentro da linha de fantasias, né? Todos nós gostamos, às vezes, de nos caracterizarmos de outras personalidades, outras pessoas, e parece que, principalmente crianças, né, ou quando a gente está indo por uma festa de fantasia, por que a gente faz isso? Né? A gente quer incorporar um outro elemento, uma outra maneira de pensar, sair da rotina, se divertir, na verdade é isso, né? E o brechó, nada melhor do que a gente ir num brechó e buscar essas roupas que não fazem tanto mais parte do nosso dia a dia, né? E a gente não encontra no mercado. O brechó, claro, independente da questão de custo-benefício da roupa, né? Que é obviamente que é bem interessante de pensar também, mas tem aquela questão de buscar coisas que foram construídas numa época em que as roupas eram para durar a vida inteira, né? Hoje em dia a gente não tem mais roupa
para durar a vida inteira, a gente troca de acordo com a moda, né? E isso é uma busca no brechó. É interessante as pessoas que vão no brechó e acabam transformando também aquela moda do passado na moda atual, né, Camila? Isso, vai colocando, incorporando um elemento, né, para também não sair tão fantasiado. E é legal a gente comentar que os anos 90 agora é um novo anos 80, é a bola da vez. Então todo mundo ali quer puxar uma flanela grunge e tal, o jeans mais desgastado, é mais ou menos por aí, né? A gente quase veio vestido assim, inclusive, hoje pro programa, acabamos desistindo da ideia. Professor, muito obrigado pela participação aqui no Conexão Cultura e até uma próxima. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. Obrigada. E o Conexão Cultura de hoje fica por aqui. Para conferir esta e outras edições, acesse o nosso canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Até o próximo programa. Tchau. Tchau.